Quando alguém que é importante pra gente, quando alguém que amamos muito já não está presente na nossa vida, além da falta que a gente sente da pessoa, a gente passa a sentir também uma falta de si, uma falta de si mesmo. Afinal de contas, nós nos tornamos quem somos nas relações com quem nós amamos. Nós nos tornamos quem somos nesses vínculos significativos. É uma ilusão pensar que nós somos unidades fechadas e autossuficientes. Viver é estar em permanente troca. Viver é afetar e ser afetado. Então, aquela pessoa que marcou nossa vida, que esteve presente, que nos transformou, essa pessoa que esteve presente é uma pessoa que nos afetou bastante, e esses afetos fazem parte de quem nós somos. Então, nessa música, quando o Caetano, deixa eu só abrir aqui um pouquinho a letra para eu poder... quando ele diz: o que faço eu da vida sem você? É uma questão que vai deixando a gente... É uma das partes, eu falei um pouquinho da defesa, que é a negação, que é agir como se nada tivesse acontecido, mas outra defesa psíquica é a da revolta, da indignação, né? Uma reação à perda. Tem uma outra música que é do Vinícius de Moraes com o Toquinho, que ele diz assim: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Então pergunto a Deus, meu amigo, se foi para desfazer, por que fez? Quem assistiu o filme da Anísia da Silveira, o Cine Debate, na semana passada, vai lembrar da cena em que, depois que a Anísia, a psiquiatra do Engenho de Dentro, que trouxe a arte, que trouxe uma outra perspectiva de cuidado, ela permitiu, ela incentivou que os cachorrinhos pudessem estar com os pacientes, porque ali se construíam relações afetivas, de cuidado, de carinho, de troca. Mas infelizmente a administração do hospital, algo aconteceu em que esses cachorrinhos morreram, e o desespero dos pacientes, né, ao ver a morte dos cachorros, e o desespero de um deles, que inclusive fica bastante agressivo e diz: se era para tirar, por que deu? Né? E essa pergunta do Vinícius: se foi para desfazer, por que fez? Por mais linda que seja uma história, por mais afetuosa e por mais transformadora, né? Quando ela acaba, a gente pensa que vai ser tão dolorido viver sem aquela relação, tão dolorido viver sem aquele afeto, que vem a revolta. Então, por que se era para acabar, por que foi que aconteceu? Né? E isso nos coloca diante de algo que é inescapável em nossas vidas, né? Que é o fim. Claro que há diferentes formas de fim, e a gente luta para que fins injustos não aconteçam, mas em termos de acabar algo que é significativo para nós, existe todo um trabalho psíquico com essa revolta, né? Porque a gente acaba tendo raiva de algo ter sido tão importante, raiva de algo ter sido tão especial, raiva de algo ter sido significativo, porque afinal de contas, se não fosse tanto amor, não doeria tanto. E aí a gente acaba tendo raiva de amar. E o que a psicanálise vai nos mostrando é que a verdade das nossas relações amorosas é que essas fronteiras entre o eu e o outro, elas se embaralham, elas se confundem, elas se indefinem. Às vezes a gente tem uma expectativa muito grande de haver um eu, um quem sou eu definido, mas quando a gente vai percebendo quanto as nossas relações nos constituem,
a gente percebe esse processo contínuo de indefinição, né? E é nisso que eu penso quando eu leio e ouço Caetano dizendo, e nesse desespero que eu me vejo, eu já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se eu te encontro. Então, de alguma forma, quando a gente sente muita falta de alguém, muita falta de alguém, muita falta de alguém, há falta ali de nós. Somos nós que de alguma forma deixamos de existir, pelo menos aquele sentido de si que havia antes, tão vinculado àquela relação. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. É dilacerante a dor da perda, é dilacerante a dor da falta. E quando o Caetano diz, e te querendo, eu vou tentando te encontrar, né, é muito importante a gente pensar nesse movimento. E te querendo, eu vou tentando me encontrar. E te querendo, eu vou tentando me encontrar. E na outra parte, de me trocar diversas vezes por você, só para ver se te encontro. Né, o quanto o processo de luto, ao reconstituir, cultivar esse lugar psíquico da pessoa amada que se foi, a gente também reconstitui, cuida e cultiva o lugar psíquico para a reconstrução de si, para a reorganização de si. Haverá um outro eu, um outro si mesmo a ser formado ali. A gente não pode esperar também que as coisas voltarão a ser como eram, porque esse é um processo também de negação, é um processo de negação do passar do tempo, né? O tempo passa e nós não somos mais as mesmas pessoas, nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos antes do que vivemos e antes do que perdemos. Então, quando a gente cuida do lugar psíquico da pessoa que amamos, e quando a gente, num processo de análise, investiga esse vínculo, os afetos desse vínculo, tanto os afetos amorosos quanto os afetos hostis, tanto as gratidões quanto as culpas, tanto as admirações quanto as raivas, porque tem essa questão da gama de afetos humanas ser múltipla. Né? Nunca há alguém que a gente apenas ama sem sentir raiva, apenas admira sem sentir hostilidade. Então, quando a gente percebe o quanto a intensidade dos afetos faz parte da intensidade dos vínculos e admite isso em nós, né? Não se culpa por isso, não se condena por isso, ao mesmo tempo também percebendo que a culpa pode fazer parte dessa intensidade de afetos, a gente chega nesse processo em que cuidar do amor que nós sentimos por quem perdemos é cuidar também de nós, e que cultivar o lugar psíquico das lembranças, da memória, da saudade, do carinho de quem perdemos é também cultivar um espaço para que o eu possa se reorganizar, possa se recompor, possa se recriar. Esse movimento de parecer que nada vai fazer sentido, de que a tristeza nunca vai acabar, de que a dor vai existir para sempre, a dor vai existir para sempre. O que pode haver é um cuidado de como lidar com essa dor. E aí a gente pensa em relação à angústia, né? Essa sensação de impotência, essa sensação de desamparo, não há o que fazer diante de quem perdemos. Não há o que fazer diante do fato de que o fim existe. E isso vai gerando a nossa relação com os nossos limites. E a angústia, então, pode se tornar muito forte, né? Freud nos fala sobre 3 formas de angústia. A primeira delas é a angústia de desintegração. É a sensação de que nosso eu pode desmoronar,
que o nosso eu pode ruir, que nós podemos deixar de ser quem somos. Pensando no quanto não há uma separação entre quem somos e quem amamos, né? O quanto tudo isso psiquicamente está fundido, está soldado, né? Essa questão da desintegração, a terapia pode ser fundamental para ter esse espaço de continência, de dar segurança, dar suporte, dar apoio, né, a essa angústia de desintegração. Há também a angústia da perda de um ideal, porque junto com aquele vínculo, junto com aquela experiência, vinha também uma imagem ideal de si e uma imagem ideal de futuro. Então, cuidar também de como a gente se imagina, cuidar também de como serão os novos planos. Isso é muito comum na questão da separação e na questão da perda amorosa, na questão de casais, né? O quanto existia ali um ideal de relação, um ideal. Então, às vezes a gente ouve pessoas em luto que elas estão elaborando um luto pelo parceiro ou parceira que já não está mais com ela, seja por uma separação, seja por uma morte, mas também o luto do relacionamento. A gente ouve pessoas falando assim, nossa, mas eu me dediquei tanto pro meu casamento, nossa, mas o meu casamento era tão central na minha vida, nossa, mas o meu casamento era tão importante para mim, nossa, mas eu nunca fiz planos que não incluíssem o meu casamento. Aí a gente percebe que a pessoa não está falando exatamente sobre o parceiro ou parceira, ela está falando sobre o casamento. Eu tô pensando numa música que não é tanto sobre o luto da morte, é mais sobre o luto da separação, mas eu acho que compensa a gente colocar para pensar no lugar das fantasias nesse processo de elaboração, nesse processo de simbolização que é o processo de luto. Vou colocar aqui a cruz.